Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Isaías do capítulo 50 ao capítulo 53. Isaías deixa claro que não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer, ele não vai parar. Ele não vai parar de fazer o que é certo e nem vai deixar de anunciar aquilo que o Senhor realmente revela para ele, por conta de oposição que se levanta contra ele em relação ao que ele fala ou ao que ele faz. Cheio do Espírito Santo, ele fala de forma convicta, ele deixa claro que vai realmente seguir naquilo que o Senhor chamou, fazendo aquilo que o Senhor realmente chamou para fazer. Como em nossos dias, naqueles dias as pessoas também não gostavam de revelações que não confirmassem as suas vontades, nem falassem apenas de coisas agradáveis. Muitos diziam naqueles dias, como hoje em dia, falar em nome do Senhor e querendo falar apenas da esperança ou que tudo ia dar certo, quando o Senhor trabalha com a realidade. E o profeta, então, cheio do Espírito, como eu falei, ele dizia que era necessário conversão e mudança, além de anunciar punição para logo. E as pessoas não gostam de confrontos. Não gostavam naqueles dias, não gostam nos dias de hoje. Querem apenas, na maioria das vezes, o que agrada à própria consciência, confirmam o que acham que é certo, confirma aquilo que elas preferem. Mas seguir a vontade do Senhor nem sempre faz com que nós encontremos confirmação naquilo que nós pensamos. Aliás, por conta do pecado, na maioria das vezes, nós vamos ter que abandonar a nossa própria vontade. Nós seremos confrontados com a realidade do pecado, do erro, do entendimento equivocado, e nós teremos que mudar diante disso. Ou nós deixamos de lado a vontade do Senhor e andamos bem longe disso. Isaías é alguém completamente dependente de Deus. O Senhor o alimenta dia a dia, tanto com a sua palavra como com a inspiração para anunciar a revelação que a ele é dada. E ele nos ensina, com a sua forma de agir, que essa dependência do Senhor é o melhor caminho, deixando claro que não vai atender às pessoas que querem coisas diferentes ou que falam coisas diferentes. Quantas vezes os profetas alertaram nesse sentido, de que as pessoas diziam que estava tudo em ordem, mas na verdade estavam falando contra a vontade do Senhor. Nós vimos isso nos livros de Reis e de Crônicas, quando Acabe, por exemplo, é incitado a ir para uma batalha que no fim ele acaba morto. Os profetas diziam que não, que ia dar tudo certo. Só um disse que realmente ia acontecer. Quantas vezes nós lemos isso em Isaías, nós vamos ler também em Jeremias, nós vamos ler em Ezequiel, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos ver que as pessoas muitas vezes falavam como se o Senhor estivesse dizendo que estava tudo em ordem, ou que tudo ia se resolver. E o profeta estava dizendo, olha, não é bem assim, nós temos que colocar as nossas coisas em ordem diante do Senhor. Nós precisamos deixar de lado o nosso entendimento, deixar de lado o que mais nos agrada e colocar tudo realmente nas mãos do Senhor. A sequência de hoje também fala muito a respeito de Jesus. O profeta Isaías fala, como já disse, muito a respeito de Jesus, ainda que não cite o seu nome, cita sim situações que se encaixam corretamente na vida de Jesus. E não apenas o capítulo 53, que eu já citei anteriormente, que fazia o melhor tipo, tanto do Antigo como do Novo Testamento, quando fala a respeito da forma como Jesus desenvolveu as coisas, mas em boa parte da sequência de hoje nós lemos a respeito sobre a vinda de Jesus, sobre o seu ministério, muitas coisas que aconteceram na sua vida e principalmente aquelas que aconteceram no momento da prisão, da condenação, principalmente nesses momentos de sofrimento, no momento da cruz. Será que aqueles que pensam que um segundo ou um terceiro escreveu partes do livro de Isaías que falam a respeito de Ciro ou de situações depois do cativeiro, porque eles viram acontecer e aí escreveram como se tivesse sido revelado antes,
Será que esses pensam também que aquelas partes que falam a respeito de Jesus foram escritas só depois da vida dele? Não, não pensam isso. Mas aí ainda pode aparecer alguém dizendo que se trata de uma adequação. Isaías era conhecido e aqueles que escreveram o Novo Testamento contaram coisas para parecer que tudo se encaixava com Jesus. Ai, misericórdia. Realmente a fé é um dom. E muitas pessoas que fazem estudo bíblico muitas vezes não compartilham disso, porque fazem verificações estranhas que até mesmo contrariam toda essa questão de fé, de esperança, de revelação, e eu não consigo entender. Tenho insistido muito nesse ponto, não é só em Isaías que isso acontece, mas em Isaías isso acontece de forma muito ostensiva nos livros de estudo. Eu gosto muito daqueles que tratam da forma como realmente o texto está, e não da forma como se tenta imaginar que seria uma composição do texto e essas coisas todas, e por isso tenho insistido nesse aspecto. Pode ser que você já tenha lido livros de estudo sobre Isaías, talvez você já tenha feito cursos e muitas coisas foram faladas. Eu acredito na revelação, eu acredito que o Senhor de fato falou através de um homem chamado Isaías e ele teve a revelação de coisas que ainda não tinham acontecido e não apenas se fez adequação, ou se fez ajuste, ou se escreveu depois. Para experimentar a verdade do Senhor e então ser despertado pela fé, que de fato é um dom, nós temos que renunciar aos nossos medos e às nossas convicções. Aquilo que nós já temos como certo, como, desse jeito acabou. Não, nós temos que abrir mão disso e colocar diante do Senhor para confirmar se realmente essa é a vontade dele. Porque nós podemos achar que aquilo é bom, que aquilo é agradável, então o Senhor está realmente confirmando daquela forma, mas na verdade não é. Como acontecia nos dias dos profetas, como acontece nos nossos dias. As pessoas até acham que aquilo vem do Senhor, ou até pensam, alguns falam realmente já sabendo que não tem nada a ver, apenas para enganar, mas outros não, outros realmente acreditam. Mas é necessário abrir mão dessa convicção que nós temos para buscar a vontade do Senhor realmente. Se for necessário mudar algo em nós, nós mudamos e não tentamos adequar a palavra ao que nós queremos. E quando eu falo sobre isso sobre convicções, né? Quando eu falo a respeito de abrir mão dos medos, eu não estou falando daquele medo de fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Eu estou falando de medo numa dimensão espiritual realmente. Abrir mão do medo de acreditar, de confiar, de crer naquilo que o Senhor realmente tem para fazer, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que nós esperamos que Ele realmente vai continuar fazendo. Precisamos ter disposição e fé para vivermos o melhor de Deus já durante os nossos dias. Nós experimentamos sim de forma fragmentada, ainda como que num espelho, como o apóstolo Paulo fala, nós experimentamos um pouco disso e já é maravilhoso. Imagina como será experimentar isso na eternidade. Mas nós já podemos experimentar desde já um pouco disso tudo e já será grandioso, já é grandioso quando experimentamos isso da parte do Senhor. A palavra de vida deve ser abundante nos nossos lábios. Apenas a palavra de Deus é capaz de comunicar vida a um mundo dominado pela morte. E esse anúncio pode despertar a fé em muitos corações. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.